Olá, boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Estamos muito felizes de poder retornar ao trabalho das noites de quintas-feiras, após um período de ausência em função de um pequeno ciclo de descanso, mas estamos retornando para que o ano de 2018 possa favorecer para todos nós o aprendizado, convivência, estabelecendo aquele movimento que nos auxilia na nossa iluminação espiritual. Então, sejam todos bem-vindos à Casa de Kardec no ano de 2018, a nossa querida FEAC. Eu também inicio abraçando a todos os nossos web ouvintes, nossos amigos da rede Amigo Espírita, como também a toda a equipe que trabalha na rede, coordenada pelo nosso companheiro José Aparecido, desejando a eles também que, como equipe, todos nós possamos estarmos bem juntos e afinizados para que a mensagem kardeciana, à luz do Evangelho, possa favorecer a todos nós na divulgação desses projetos tão importantes para a humanidade. Abraço ainda aos nossos amigos que são ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Então, nós retomamos o trabalho do estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Lembrando que o Livro dos Espíritos foi editado, publicado por Allan Kardec no ano de 1857, em França. Ele é dividido em 4 partes, sendo que nós estamos trabalhando exatamente na segunda parte do livro. E hoje, o tema do nosso estudo é sexo nos espíritos. É um tópico do Livro dos Espíritos que engloba 3 questões. Questão de número 200, 201 e 202. Antes de mais nada, eu agradeço ao Júlio, que esteve aqui na última semana com vocês e deu continuidade àquele estudo que nós estávamos fazendo em dezembro sobre as crianças. As crianças, o que acontece com as crianças após a desencarnação. Então, um abraço para o Júlio, que é um amigo da casa, um trabalhador devotado. Então, voltando o foco ao tema, sexo nos espíritos. Então, território novo para a gente. Vamos ler, então, a questão 200 em diante. Kardec formula assim aos espíritos: os espíritos têm sexos? Resposta: não como o entendeis, porque os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Aí Kardec continua questionando. Pergunta 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar em nova existência o de uma mulher e vice-versa? Resposta: sim. Mas os mesmos, os espíritos, que animam os homens e as mulheres. Kardec é educador, questionador.
Ele não se dá por satisfeito e volta com uma outra pergunta para os espíritos. Quando errante, ou seja, quando na erraticidade é quando o espírito está livre do corpo físico, está no mundo dos espíritos. Não significa que o espírito é errante, porque está errando, não. É proveniente da erraticidade. Ficou claro? Condição espiritual, de desencarnado. Continuando. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Resposta dos benfeitores da vida maior. Isto pouco lhe importa. Vai depender das provas por que haja de passar. Agora, um comentário de Allan Kardec sobre a resposta dos espíritos. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirirem experiência. Aquele que fosse sempre homem, só saberia o que sabem os homens. Ponto. Mais claro do que isso? Impossível, né? Mas nós precisamos de conversar. Porque é conversando que nós vamos nos entendendo. Ou seja, vamos criando aqui um movimento que favoreça a abertura de reflexões outras, que ampliem o que está na letra. Espiritismo é aprender a estudar tirando o espírito da letra, porque a letra mata. Vou voltar. Na questão 200, ela é, para nós, um momento inaugural para uma reflexão de profundidade no que remonta a aspectos da evolução espiritual. A gente vai explicar mais adiante o porquê. Os espíritos têm sexos? Sexos. Não é sexo. Não é mais de um? Por que ele está colocando sexos? O que vocês acham? Alguém quer arriscar? Um ou outro. Não é? Vamos ver mais à frente. Resposta: não como o entendeis. Porque os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Então aqui, nós podemos trabalhar essa questão no literal. No literal, poderíamos levantar a hipótese dos espíritos terem sexo e até praticarem o ato sexual. Estão de acordo? O texto está dizendo, não como entendeis. Porque o sexo, como uma prática conhecida, depende da organização. Olha que extraordinário isso aqui. Vamos com calma. Aí ele continua dizendo, há entre eles amor e simpatia. Então aqui está dizendo para nós que entre os espíritos não há sexo, como nós entendemos. Há entre os espíritos amor e simpatia, que são baseados
na afinidade de sentimentos. Só esta interpretação aqui abre para nós muitos aspectos, muitos assuntos. Então fica para a gente, e é obviamente que eu não vou estar discutindo o assunto baseado apenas nessa resposta, porque nós temos elementos outros que favorecem para que a gente dinamize o assunto, como a própria codificação espírita, a revista espírita, que nós temos várias mensagens, não é? O assunto é desdobrado também por espíritos que deram continuidade à obra kardeciana. Podemos citar Leon Denis, podemos citar a psicografia séria, abalizada, que veio no século XX, através de vários médiuns, dentre eles Francisco Cândido Xavier, que trouxe a obra, ou que foi médium, para que André Luiz pudesse desenvolver vários assuntos. Mas nós vamos dizer aqui uma questão importante. Nós podemos falar desse assunto sob o prisma, sob o ponto de vista da energia sexual. Podemos trabalhar o assunto sobre a expressão dessa energia, como ela é utilizada, inclusive até na manifestação do ato sexual como ele é conhecido entre nós, que objetiva também a procriação. Fiz-me claro? Agora, resumir esse assunto apenas no ato sexual é limitar, é baratear algo que é muito especial. Interessante, observem bem, o texto diz assim, que há entre os espíritos amor e simpatia, que é baseado na afinidade de sentimentos. Então, se fosse possível trabalhar a questão do ato sexual entre os espíritos, não é? Como ele é concebido na Terra, o assunto lá no mundo espiritual já ia tomar uma dinâmica especial. Porque o ato sexual aqui na Terra, ele pode ser baseado apenas na questão da paixão, da sensação, da libido. Fiz-me claro? Entre os espíritos, essa resposta aqui ela é tão especial, ela é simples, objetiva, clara, mas ela nos remete a aspectos da moralidade, aspectos da responsabilidade que o assunto exige. Porque está dizendo o seguinte, que vamos imaginar, em instâncias superiores, o que rege, o que vai respaldar o ato sexual em si, é amor e simpatia. Não é apenas atração e a libido em si. Porque são dois assuntos diferentes. Porque, na verdade, o ato sexual que gera, que procria, ele, na realidade, deveria ser apenas uma expressão da base que está fundamentada no amor e na simpatia. E não apenas no interesse do coito em si. Vou usar essa expressão para trabalhar aqui de uma forma assim, bem objetiva, bem clara. Fiz-me claro? Então, o sentimento é a base do verdade, é a base da expressão legítima da sexualidade. Agora, é interessante porque o assunto nos obriga a refletir mais ainda. E eu separei um texto muito conhecido no nosso meio espírita, que foi um texto ditado por Emmanuel, o benfeitor espiritual, ao médium Francisco Cândido Xavier. Esse texto está no livro Vida e Sexo. Vida e Sexo. Editora FEB, Federação Espírita Brasileira. Essa questão, ela vai girar em torno
da questão de número 201, que é a sequência dessa questão de número 200. Se necessário for, eu volto nela, tá? Não estou pulando fora, não. Na questão 201, foi perguntado, Kardec perguntou, o espírito que animou o corpo de um homem, não é isso? Pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Agora nós vamos estar falando da expressão da sexualidade. Porque o espírito, na sua intimidade, ele se projeta, ele tem as suas especificidades dentro dos planos do gênero também. Ou seja, nós espíritos, nós somos, o homem é um espírito masculino, a mulher é um espírito feminino? Não, nós somos espíritos. E como espírito não temos sexo. O espírito não é uma individualidade masculina ou feminina. Ele tem, na sua intimidade, as expressões ativas e passivas, as forças que se projetam dentro dos planos conhecidos como masculinidade e as forças que se expressam nos planos da feminilidade. Fiz-me claro? Então são forças que se projetam, são forças que atraem. Só para dar uma ideia assim, bem básica para a gente entender isto. Os espíritos responderam para Allan Kardec. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar uma nova existência, o de uma mulher e vice-versa? A resposta dos espíritos, sim. Que são os mesmos espíritos que animam homens e que animam mulheres. Exatamente o que eu disse. Então, quando o espírito é criado, ele não é criado feminino ou masculino. O potencial é que vai sendo desenvolvido. Por exemplo, vamos no reino vegetal que fica fácil. Vamos no reino vegetal. Uma rosa é feminina ou masculina? O que é que vocês acham? Os dois. Feminina? Só porque chama rosa? Não. E o cravo? O cravo tem que casar com a rosa? Hein? Tem uma história assim? Então, nós estamos falando do que até do que no assunto da assexualidade. Certinho? À medida em que o psiquismo vai se desenvolvendo, ele vai se projetando em experiências ativas e passivas. Então, por exemplo, um cão ou uma cadela, na verdade, ele é o mesmo princípio espiritual, porque espírito com E maiúsculo, só para pontuar isso, para ficar claro para vocês. Espírito com E maiúsculo é quando ele atinge a fase hominal, que ele tem razão, ele pensa, ele tem discernimento, e por isso ele tem responsabilidade. Nos reinos inferiores não, a expressão do espírito não é com E maiúsculo, é com E minúsculo. Então o espírito de um cão ou de uma cadela, na verdade é um espírito só, que vai estagiando nos princípios. Eu vou falar ativo e passivo de uma forma simbólica, porque a mulher é tanto ativa quanto passiva. O homem também é ativo e passivo. Mas dentro de um contexto, por exemplo, da procriação, dá uma ideia que o homem é ativo e que a mulher é passiva, porque é ela que vai receber o fruto, a semente. Isso é só didaticamente para a gente entender, porque senão eu vou ser pregado na cruz novamente. Vamos falar que o homem é ativo, a mulher não é. E até antigamente falavam assim, você é ativo, hein? Ativo era quando o indivíduo era assim, mais esperto. Isso é um termo assim, lá da minha época, da década de 30. Fiz-me claro? Hein? Então, os espíritos vêm dizer que são os mesmos espíritos. Eu não estou discutindo ainda quando o espírito atinge a fase hominal. Eu tenho que explicar, porque senão eu corro o risco de não voltar nesse assunto. Porque, eu vou ser breve, quando nós atingimos a fase hominal, o espírito vai
perpassar uma senda no tempo e no espaço, para que ele lide com a sua energia espiritual, vibrando em faixas que vão definir caracteres. Então o espírito vai reencarnar, por exemplo, durante milênios, eu vou falar milênios só, milênios como homem, milênios como mulher, porque a fixação das experiências femininas ou masculinas, elas não vão se dar se a gente for ficar pulando de galho em galho. Deu aí? Estou usando galho em galho só para simplificar uma ideia que é complexa e que eu tenho aqui a obrigação de ser objetivo. Eu não posso me alongar demais, porque eu posso, ao invés de ajudar, eu posso confundi-los. Então, é definido o seguinte: o homem vem numa linha, reencarnando, ou melhor, o espírito vem numa linha, reencarnado como homem. E ali ele vai perdurar. Até que ele atinja um ponto de culminâncias dentro do que foi planejado para ele. A partir do momento que ele atinge estas culminâncias dentro de ciclos repetidos e muito bem arquitetados, planejados, ele vai chegar um tempo que ele vai começar a migrar para viver as experiências como mulher. O texto está dizendo: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar em nova existência o de uma mulher e vice-versa? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Os homens e as mulheres. Ou seja, é o mesmo espírito. Pode. Só que a coisa não é solta. Ela não está por acaso. Hoje, homem e mulher. Depois volta a ser homem, daqui a pouco mulher. Não pode ser assim. Porque isso vai promover uma verdadeira confusão psíquica. Porque tem que haver a fixação dos caracteres. Fiz-me claro? Não se preocupe que eu vou voltar ainda, que tem muita lenha para queimar. Então nós separamos um texto de Emmanuel, o benfeitor espiritual, no livro Vida e Sexo, e agora eu vou pedir a Vênia a permissão de vocês para fazer uma pequena leitura. Porque ela tem a ver com a questão do sexo. Afirma assim o benfeitor, que, diga-se de passagem, merece uma menção honrosa hoje, porque hoje é dia 25 de janeiro. E no dia 25 de janeiro, lá atrás, hoje é aniversário da cidade de São Paulo, foi Emmanuel que fundou a cidade, quando reencarnado esteve na personalidade do padre Manuel da Nóbrega. Então, um abraço para o nosso benfeitor. Inspirado pelo próprio espírito de Paulo de Tarso. Por isso é que a cidade recebeu o nome de Paulo, São Paulo. O São, porque na época ele era católico. Certinho? Não, nada a ver, nada a ver. Continuando. Agora a leitura, aliás, de Emmanuel. Ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda criatura traz os seus temas particulares, com referência ao assunto. Todos nós trazemos temas. O que é um tema? Um assunto. E aqui são vários assuntos em torno do sexo. São particulares. Então a maneira de ver, de sentir, é específica de cada um e precisa ser respeitada. Vou começar assim para tentar tirar qualquer ideia que haverá aqui alguma abordagem preconceituosa ou intolerante. Longe disso. Cada um tire as suas conclusões e todas elas são legítimas. Fiz-me claro? Atendendo à soma das qualidades adquiridas, na fieira das próprias reencarnações,
o espírito se revela. No plano físico, na reencarnação, pelas tendências que registra nos recessos do ser, tipificando-se na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Aqui, olha o esclarecimento. Lembram que eu falei sobre a fieira de reencarnações? Que há fixação de caractere na polaridade masculina ou feminina? Eu abri só para a gente começar a ter uma ideia. O Emmanuel aqui vai sintetizar dizendo que todos nós reencarnamos e vamos manifestar as nossas tendências. A tendência, ela está dentro da gente. E essa tendência que vai tipificar, é o termo que ele usa, que vai tipificar, que vai especificar a condição do espírito, condição de homem ou de mulher. Deu aí? É tendência. É o que ele traz. É o que ele traz. Deixa eu caminhar com calma. Por quê? A tendência manifestando, que vai tipificar, será importante para a tarefa que o espírito venha a realizar na vida, na reencarnação. Certinho? Continuando. Além disso, a individualidade, muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, do corpo, não é verdade? Encerra em si extensa problemática, em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Então, primeiro ele vai falar da manifestação morfológica, que representa a tendência do espírito que chegou, que reencarnou, que vai definir homem, mulher. Só que aí o Emmanuel traz o aspecto que vai trazer, ou melhor, que vai nos convidar para ter ainda mais empolgação para estudar o tema. Porque ele vai dizer que além do que a gente manifestar fisicamente falando, nós vamos trazer uma extensa problemática. Se é problemática, como dizia o Dadá Maravilha, há de ter solucionática. Não é? Para toda problemática, há uma solucionática. Então, temos uma problemática a resolver. Porque não adianta reencarnar como homem ou mulher. Porque como homem ou como mulher, nós vamos ter que resolver assuntos que envolvem vinculações. Como homem ou como mulher, nós temos que trabalhar as vinculações. Começa com a mamãe, com o papai. São vinculações, não são? Ali começa tudo. Se nasceu na mesma barrigada, como a gente fala no interior, já com o seu irmão gêmeozinho ali, já vai começar a trabalhar muitos aspectos. Aí nasce criança, adolescente, adulto. Independente de estar homem ou estar mulher, nós vamos ter que lidar com vinculações. Ou seja, há na nossa dinâmica operacional um impulso extraordinário para nós evoluirmos, que está fundamentado na lei de sociedade. Estudemos o Livro dos Espíritos, na terceira parte. Ninguém evolui solitário. Ninguém evolui alienado.
da sociedade. É na sociedade que nós vamos estabelecer métodos de ensinos e práticas que vão nos auxiliar nesse processo com as vinculações. Existem vinculações de outras encarnações que nós vamos encontrar pelo caminho. Vamos lidar com vinculações que vamos estabelecer agora, mas sempre estaremos lidando com estas vinculações. Então o Emmanuel, ao longo dessa obra maravilhosa dele, ele vem mostrar para nós que existe uma lei extraordinária na nossa evolução, que é a lei de sociedade, que aqui ele está chamando como vinculação. E o grande lance desse processo é a gente aprender a vincular e se desvincular. Vinculação e desvinculação. Para vincular é uma festa, tem hora, não é verdade? Mas dependendo da performance no expediente da relação, nós estaremos depois tendo que arcar com as consequências das nossas atitudes. E elas trazem para nós o desafio depois de resolver, de dar jurisdição ao que nós semeamos. Então seremos convidados a desvincular do que não é bom, sendo convidados sempre a nos vincular ao que liberta, ao que é bom. Fiz-me claro? Deu para flutuar assim com tranquilidade? Mais ou menos, né? Com tranquilidade, nada. Porque você está pondo, como é que fala? Você está apertando o botão da história para o Vesúvio entrar em erupção de novo lá em Pompeia e Herculano. Mas o Emmanuel não fala só sobre vinculação. O Emmanuel vai falar para nós também sobre inclinação. Então tem o vínculo, que se estabelece de acordo com as nossas inclinações. Então vamos começar a observar o seguinte, que muitas vezes a gente perde um tempo em discutir no gênero masculino e a performance do gênero feminino. Hoje em dia, na discussão das próprias dinâmicas desta operação, como héteros ou como trans, não é assim? Heterossexuais ou transexuais. E se discute. E o que é mais importante, a grande massa não está atenta. Que não é o que importa verdadeiramente, não é o que está tipificando na Terra, nas expressões morfológicas, a polaridade que define essa reencarnação, seja como homem ou seja como mulher. O que é mais importante do assunto é discutir essa problemática que nós trazemos como espíritos para resolver na Terra. Vinculações. Homem, vinculações, mulheres. Todos nós, nas duas polaridades, né? Vamos dizer assim, dessa dualidade que faz parte do nosso psiquismo, porque não tem um terceiro sexo, não. Não existe terceiro sexo. É masculino ou é feminino. Todos nós estamos aqui, masculino ou feminino. Deixa eu ser mais claro para não parecer qualquer alusão preconceituosa aos trans. Nada, o assunto não é esse. O assunto aqui é a manifestação da polaridade do espírito. Então, ao longo da reencarnação, nós vamos desenvolver o ativo e o passivo. Isto é que nos importa. Os chineses falam da energia, o yin e o yang. Nós poderíamos falar aqui filosoficamente da razão e do sentimento,
Que os espíritos, por exemplo, dão uma aula simples, bonita, profunda, direta, do livro Nosso Lar. Quando, na década de 40, o André Luiz coloca, por exemplo, a família sendo formada pela vértice, pela linha que se projeta para os céus, e ele coloca como símbolo da mulher. E a outra, que se projeta na horizontal, a representar o homem. A mulher em busca da intuição. O homem nos planos da operação na razão. Isso é simbólico. Os dois devem formar, para que haja família, um ângulo reto, perfeito, que equilibre, que possa favorecer tanto para que o homem quanto para a mulher desenvolver os seus potenciais em busca do progresso espiritual. E o homem e a mulher irão se planificar quando eles formarem uma família. Porque só o homem e a mulher não basta. Precisa-se do fruto desta relação. Pegaram lá? Porque quando o filho brota, o filho representa o resultado do casamento entre a filosofia e a ciência, entre a razão e entre o sentimento. O filho é fruto. Jesus se autoproclama o Filho do Homem. Jesus representa o fruto de todo o investimento do homem na terra. O fruto perfeito. Mas até que esse fruto perfeito brote da nossa própria intimidade, nós vamos ter ainda muitos frutos teratológicos. Eu estou falando agora no sentido íntimo. Fiz-me claro? Então, voltando, para não fugir do ponto fundamental aqui, eu estava dizendo que se discute muito o que está fora. E o objetivo da reencarnação é nós aprendermos a lidar com o que gerencia as nossas ações. E para isso nós precisamos de estudar o que vem a ser a responsabilidade de se vincular, de se relacionar, lidando com as inclinações. Porque nós podemos estar discutindo se a inclinação é do espírito se projetar como homem e mulher, mas seria muito mais produtivo se nós começarmos a discutir qual é a inclinação do caráter. Pegaram aí? Por quê? O que importa se o indivíduo está se projetando como homem ou como mulher? O que importa é a dignidade. O que importa é a responsabilidade. O que importa é que o espírito trabalhe com estas forças ativas ou passivas, com a razão e com o sentimento, de sorte que ele possa produzir frutos que lhe tragam bem-estar, felicidade, paz, conquistas em todos os setores que possam favorecer o seu crescimento espiritual. Ou seja, ordem, progresso, ética, justiça, conduta ilibada, independente se é homem ou se é mulher. E se nos dias atuais, se a discussão é se é trans, e são tantos termos que são aplicados que eu me eximo de expressá-los porque eu não tenho competência, só por isso. O que importa, gente, é o que está movendo o espírito que está usando o corpo para se manifestar na Terra. Fiz-me claro? Então, a discussão, ela na sociedade hoje em dia, ela fica muito presa na questão se é preconceito, se não é preconceito, o que é antigo, o que é novo, os comportamentos, fica se discutindo as modas, enfim, uma série de questões que estão até sendo são reportadas como algo que muitas vezes quer se estabelecer como normal, e muitas vezes isso agride a uns, favorece outros, e a gente perde o que é o mais importante, que é trabalhar o sentimento,
trabalhar o entendimento, trabalhar no sentido da importância da aproximação entre as pessoas e não da distância entre elas. Então, o que importa se o espírito se manifesta como um homem e mulher? O que importa é a tendência dele, fazer o bem ou fazer o mal. A inclinação dele de ajudar alguém ou de prejudicar alguém. O que importa é se o indivíduo está se estabelecendo na sociedade num nível de respeito ao semelhante. Porque quem agride, por exemplo, quem opta pelo que é exótico, pelo que apenas lhe interessa, em detrimento dos outros, sabe, não entra em discussão as escolhas. Não é? Se o indivíduo gosta do azul, do preto, do amarelo. O que importa para a gente discutir é o sentimento que promove estas escolhas. Eu vou fazer isso porque sou rebelde? Reveja. A minha escolha aqui porque eu sou indiferente? Reveja. Eu faço isso porque eu não estou nem aí. Eu sou assim, pronto. Reveja. Porque se hoje você não se interessa pelo outro, saiba que este movimento vai trazer para você desconforto. Porque tudo que fizermos para o outro, nós vamos receber no grande amanhã. Então Jesus dá a dica: faça ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Se fizerdes assim, bem-aventurados sereis no céu. Qual céu? O céu da intimidade. Você vai estar sempre em paz. Deu aí? Ficou claro? A responsabilidade no que envolve vinculação e tendência, inclinação. Mas deixa eu concluir aqui, porque senão a gente não caminha. Continua Emmanuel. Cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. A emoção é peculiar a cada um. Isso é que vai distinguir a pessoa. Agora, voltando para o sexo. O sexo se define, desse modo, por atributo. Não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. O Emmanuel está dizendo aqui para nós que é atributo respeitável, e além de respeitável, ele coloca santo. Por que ele coloca a palavra santo? Porque na essência é puro. É energia. O que comanda, o que faz brotar, tem a ver com a própria natureza divina. Isso é belíssimo. Então, por exemplo, quando um animal manifesta a energia sexual, ele está ali num impulso santificado. Ele não está tendo apenas um interesse que, quando intelectualizado o homem, impõe no processo. Fiz-me claro? O amor, na sua expressão legítima, é que libera, é que impulsiona. O que dimana das expressões mais sublimes do ser. Porém, quando o Emmanuel coloca uma vírgula pós a palavra natureza, ele diz assim: por ser respeitável e ser santo, exige educação e controle. Educação e controle. Eu vou, daqui a pouco, voltar nessa educação e nesse controle. Continua Emmanuel. Através dele, dimanam forças criativas, as quais devemos na Terra o instituto da reencarnação. Ora.
O Emmanuel está falando que através dele dimanam forças criativas, as quais devemos na Terra o Instituto da Reencarnação. Então são forças, não é uma força, são forças. E estas forças também são utilizadas no Instituto da Reencarnação. Opa, aqui tem uma deixa. Então não é só para a reencarnação, não? Vamos ouvir, vamos continuar. Ainda falando da reencarnação. O templo do lar. As bênçãos da família. As alegrias revitalizadoras do afeto. E o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. My God. Vai, então peraí. Então eu achava que essa questão de força sexual era só para aquelas coisas. Hein? Vendo como é que nós somos pequenininhos ainda? Vou simplificar. Quando nós temos um interesse, nós somos motivados, nós sentimos bem-estar do lado do companheiro que vai conosco lá na pescaria. Vou conversar com os homens agora. Que vai bater aquela peladinha, né? aquele baba lá na Bahia, baba. Jogar aquela partidinha de futebol no final de semana, que eu sinto bem, que eu estou do lado do amigo, etc. Ou naquele momento que eu sou motivado a dar um conselho para um companheiro, a participar com ele de algo difícil, complexo, que eu tenho que trabalhar a minha criatividade, muitas vezes, para alegrar alguém que está triste. Quais forças que eu estou lidando? A não ser as forças sexuais da alma. Fiz-me claro? Ele está falando de família, ele está falando das alegrias do afeto, e o afeto aqui não é a dois. Por fim, ele não é só a dois, tá bom? Deixa eu ser mais claro. Um pintor que está se estimulando a fazer uma pintura, fazer um quadro, quais forças que estão o motivando? Deu aí? E ele está falando sobre estímulo espiritual. Espera aí. Uai, então está misturando muita coisa, Carlos Alberto. Não está não. A mediunidade, o dar o passe, o psicografar, o vir aqui conversar com vocês, intercambiar com os espíritos. Nós estamos lidando com forças espirituais que definem o estímulo. Fiz-me claro? Vou continuar. A gente estava achando que era só aquelas coisas, né? Desarrazoado a subtrair-lhe as manifestações aos seres humanos. Ou seja, não é cabível impedir a manifestação nos seres humanos das forças sexuais. A pretexto de elevação compulsória, porque em alguns segmentos religiosos, durante muito tempo, a abstinência do sexo para que, por exemplo, o indivíduo entrasse numa iniciação, se tornasse um sacerdote, foi instituída como que o sexo fosse algo pecaminoso. A ignorância da antiguidade estabeleceu-se procedimentos religiosos nesse teor, muitas vezes para conter as expressões que eram complexas no mundo da barbárie. Porque o homem estava descobrindo nas paixões um potencial que hoje, teoricamente, deveríamos tratar apenas deveríamos tratar na academia do bom senso. Através de matérias que pudessem nos estimular a sair para fazer o bem. E não para trabalhar no chulo, nas expressões sadomistas ou masoquistas,
na sexolatria. Entenderam bem? No mundo em que muitas vezes é favorecido a sensualidade, que na verdade é a busca do prazer, e na sensualidade se estabelece alguns ícones que são referências para se alcançar a plenitude na qual o prazer, nos seus planos da paixão, nunca vai proporcionar para o homem. Por isso é que o homem, quando entra nos planos da paixão, na busca do prazer das paixões, ele vai buscar sem nunca atingir o clímax. E qual vai ser o resultado dessa busca? Quando ele perceber que não é possível? O cansaço, a exaustão, a queda, a fome espiritual. Por quê? O movimento é substituir o amor pelo prazer. O amor é jurisdição para o sexo. Mas na Terra, inverte-se. Coloca-se o sexo em detrimento do amor, julgando que a paixão represente o amor. E, na verdade, a paixão é apenas um aspecto muito pequenininho diante de um sentimento verdadeiro, sublime e permanente, que é o amor. Que fria que eu entrei hoje, hein? Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. O pão que eu ofereço vai saciar a fome para sempre. A busca da alimentação na terra, nesse símbolo do prazer, ele mascara, ele pode enganar. Como o açúcar, quando você leva à boca, ele te engana no verdadeiro sabor, como o sal também. Não é verdade? Açúcar e sal, pimenta. Os apetites é para enganar o real sabor da alimentação. É ou não é verdade? Está correto, Sonia? Tá certo. Você que é uma excepcional cozinheira? Muito. Então, muitas vezes, o prazer, ele engana. A paixão engana. Porque a paixão, na verdade, ela é impulsionada pelo magnetismo que explode, pela libido que entra em ação. Aí o indivíduo, inclusive, costuma ver verde onde é preto. Ele enxerga azul onde é amarelo. Não é verdade? Promessas, sonhos, fantasias. Aí chega num ponto que, como eu disse, chega no limite, aí não dá mais alimentação. Porque, na verdade, o indivíduo, quando no prazer, ele vai mascarando, ele vai buscando um estímulo, uma motivação que é enganosa. Chega num ponto que o próprio espírito dele já não dá mais conta, ele cai. Agora, no amor, o amor alimenta. Foi por isso que eu citei Jesus, quando se autoproclamou pão. Ou seja, quando você ama, você se alimenta. Ninguém fica inchado de amar. Mas a gente engorda, que é uma beleza de prazer. Não é verdade? O amor de mãe, pergunta para ela. Ela sempre vai estar amando o filhinho. O filhinho complicado, para ela, é um anjo. Não é verdade? Eu coloco o amor de mãe como símbolo das expressões que verdadeiramente nos projetam para lidar com as forças espirituais. Ou seja, quanto mais você se envolve no bem, mais você vai se alimentando. E quando você se desconecta desse manancial, você percebe logo que tem algo errado. Quando você identifica a água pura, a que não é, ela costuma ficar barrenta. Para muitos é água pura, mas para você já não serve mais. Ela já está toda cheia de complicações. Eu prometo que eu acabo o texto. Então, continuando.
subtrair-lhe as manifestações dos seres humanos a pretexto de elevação compulsória, de vez que as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma, ao mesmo tempo que seria absurdo deslocá-lo de sua posição venerável, a fim de arremessá-lo ao campo da aventura menos digna, com a desculpa de se lhe garantir a libertação. Aqui dá 9h30 de muita conversa. Então, esse parágrafo, obviamente que ele abre 1000 caminhos, mas a minha obrigação aqui, a minha inspiração, define que eu preciso trabalhar 2 aspectos. Primeiro, para ser literal, o Emmanuel está dizendo, retirar o sexo do contexto da evolução é uma aberração. Como também é complicado arremessá-lo no campo da aventura menos digna. Aventura menos digna. Lembram lá atrás, quando eu disse que o que importa no estudo espiritual não é a forma em si? Nós estamos falando, por exemplo, de homem, de mulher. Até citei aqui aspectos que envolvem as experiências dos transexuais. Isto, para nós, é manifestação didática do Espírito de acordo com a necessidade dele. O que vale verdadeiramente à luz do Espiritismo e do Evangelho é nós entendermos essa questão que envolve a maneira com que vamos lidar com o que vem daqui de dentro, e não com a manifestação do que está de fora, embora ela seja conflituosa em alguns casos. Aonde que entra o conflito? Ô Marco, pode ir. Nós estamos na arena de Roma, não, tá? Isso aqui é apenas um código. Vamos voltar. O que vale, o que é importante nós estudarmos, é a inclinação do espírito. Vamos ser práticos. O que nós estamos vendo nos dias atuais? Uma profunda revolução espiritual da humanidade. Revolução moral. E nos aspectos, vamos chamar assim, do ápice da curva, alguns chamam do pico da culminância das possibilidades, para muitos vivemos um momento da mais terrível crise. Sob o ponto de vista espiritual, nós estamos vivendo o momento mais extraordinário da evolução do planeta. Por quê? Porque a humanidade, nós vimos caminhando dentro da esteira das reencarnações, experienciando em vários departamentos, tendo a possibilidade de lidar com vinculações e com inclinações há tanto tempo. O momento agora é um momento em que nós estamos sendo convidados a... Aí atrás, está dando para acompanhar? Nós estamos vivendo um momento atual em que a humanidade está sendo convidada para se definir como indivíduos. Como indivíduos. Fechou? Tranquilo? Então, estamos vivendo uma era em que o mundo espiritual está dizendo, ide. Está no Evangelho. Ide. Só que com Jesus, o ensinamento é assim. Ide, porfiai pela porta estreita. Porque largas são as portas do mundo, que vos levarão à perdição. Que porta é essa que Jesus está se referindo? As portas que nos levam ao nosso passado. A porta estreita é a porta que simboliza o cuidar, o tratar, o gerenciar
as inclinações que nós trazemos. Então, quanto humanidade, nós estamos vendo que a humanidade terrena ainda se encontra num estágio de muito atraso moral, de muitas dificuldades espirituais. Não é verdade? Só que, nesse momento, a providência divina está oferecendo para nós humanos, terrenos, terráqueos, terrícolas, como queiram, muitas ferramentas para a gente compreender esse estado transitório no qual nos encontramos. Então, eu vou brincar com vocês. Nós temos hoje a internet, sistema internacional para saber de tudo. Extraordinário, maravilhoso. Por quê? Podemos acessar a departamentos que até antes nós não acessávamos, em termos de informação. Informação. A internet não te ensina nada, ela te informa. Como recursos tecnológicos, por exemplo, nos informam aonde nós estamos. Não existe o GPS. O GPS está no celular. Apertou ali o GPS, você sabe onde que você está. Né? Para onde você vai, de onde você veio. Você pode localizar pessoas. Não é verdade? Como também nós temos o recurso da telefonia, Facebook, na internet, aí, o WhatsApp. A gente vai observando que as coisas vão ficando às claras, não é verdade? Câmera para todo lado. Sorria, você está sendo filmado. Extraordinário. Maravilhoso. As pessoas fazendo selfie. Vem cá, vamos tirar um selfie. Tá, pôs na internet, o mundo inteiro está vendo. Uma exposição excessiva. Uma exposição massificante. Se você for do Iapoca ao Chuí, do Brasil à Nova Zelândia, no Japão, aonde você for, você vai ir nos restaurantes e encontrar um monte de gente com um novo membro no corpo. Olha que evolução espiritual maravilhosa. Porque antes o último membro era a mão, agora tem o telefone. Não é? As pessoas se comunicando o tempo todo no telefone. Maravilhoso. Ninguém pode dizer que não sabe, não é? Que não sabe onde está, para onde vai. Ninguém pode dizer que está difícil se comunicar. Mas observem, como que gradativamente a especificidade, a tecnologia, vai favorecendo para que o homem seja convidado a abrir mão das coisas materiais para buscar o que é essencial. Então, o convite para o virtual no nosso mundo, na verdade, didaticamente, está nos convidando para que a gente aprenda a lidar com a força psíquica da alma. Você pode se intercomunicar com pessoas, mesmo sem o celular. Você vai chegar nisso. Você pode se estabelecer comunicação com os espíritos, sem Wi-Fi, sem internet. Só que o homem desconhece, então nós estamos treinando aqui assim, né? Tocando aqui e acolá. Por quê? Nós vamos gradativamente ir libertando dessa massa corporal, que ela é apenas um instrumento. Só que o primitivismo ainda quer que essa estrutura defina o nosso caráter. Que o meu corpo, a minha fisionomia, vai favorecer para que eu participe de determinados eventos, porque eu sou bonito, que eu seja modelo, que eu seja isto ou aquilo, que define padrões de beleza, de feiura. Isso é um mundo primitivo. O mundo espiritual está nos convidando para algo de muito mais importante. Lembram que eu estou falando aqui de expressão tipificada entre homem e mulher? Lembra? Então, fala para o Marco que o meio termo não atingiu ainda. Nós precisamos de repensar esses conceitos e verificar o seguinte, que o cuidar, o se responsabilizar do que demanda da nossa alma, é que nós temos que focar nesse momento. Porque o tempo está passando e muitas vezes nós estamos nos perdendo nesse grande emaranhado. Espíritos reencarnam com tendências complexas.
e sem orientação, muitas vezes, ou na maioria das vezes, vão apresentar essas inclinações. Então, como homem, como trans, ou como hétero, como trans, como homem, como mulher, dentro das expressões que se discute de gênero, o que nós estamos vendo aí fora, na verdade, é um grande movimento que vai favorecendo o que é chulo, o que é bizonho, o que é exótico. Nós estamos abrindo mão do que é o mais importante, que é amor, sentimentos elevados. Eu repito, não importa se é homossexual, se é hétero, se é trans, se é pan, se é isso ou se é aquilo. O que vale para nós é o compromisso do Espírito em ser feliz. Então vou liberar geral. Não serás feliz assim. Estarás enganado ou enganando-se por falácias que só vão te trazer problemas. Deu aí? Liberei geral. Daqui a algumas semanas nós vamos presenciar isso. Que o Brasil também é campeão de carnaval. O EMAN também, porque o Brasil, graças a Deus, é campeão de muitas coisas, boas e não boas. Mas todo país é assim. Porque os países recebem os espíritos que necessitam habitar naquele espaço. O Brasil, os Estados Unidos, a Argentina, o Japão. Os problemas, ou as virtudes, as vitórias, os pontos positivos, são necessários ou são expressões daquele povo que vive naquele contexto. Cabe às individualidades marcharem em busca do aprimoramento desses povos, porque nós somos indivíduos que vivemos em sociedade. O meu compromisso não é mudar o Brasil, como brasileiro. O meu compromisso é mudar a mim mesmo, porque eu estou no Brasil. Eu não vou permanecer no Brasil eternamente. Entenderam o que eu estou dizendo? Nós estamos no planeta Terra. Nós não vamos permanecer no planeta Terra ad eterno. Mas enquanto estou responsável por cuidar, por aprimorar a mim mesmo, obviamente que eu estarei num movimento de agradecimento aos benfeitores que favoreceram para que eu, como agora, estivesse no Brasil. É como se eu dissesse assim: Jesus, muito obrigado, o Senhor me deu a oportunidade de ter nascido lá em Belo Horizonte. Puxa vida, eu tenho que melhorar. Senhor, me ajuda, me inspira, me dê trabalho, me dê condições. Belo Horizonte é tão bom. Senhor, o que eu posso fazer por Belo Horizonte? Aí o Senhor vai falar assim: ame, trabalhe, espere, perdoa. Como Abigail falou para Paulo de Tarso, conforme a descrição do livro Paulo e Estevão. Quer que repete? O programa de trabalho para Paulo de Tarso veio do mundo espiritual. Ama, trabalha, espere e perdoa. Se você fizer isso, você estará... Jesus está conversando com você, viu, Dora? Se você fizer isso, você estará agradecendo por estar em Belo Horizonte. Deu? Agora, se você acha que nós temos competência para mudar o contexto do global, vamos colocar as barbas de molho. E vamos trabalhar com aqueles que são os nossos pares. Porque se você se faz uma pessoa melhor, não tenha dúvida que você vai refletir para que quem estiver do seu lado tenha mais esperança, seja mais inspirado na fé. Este efeito, é um efeito bumerangue, né, que eles falam, você irradia aqui, quem está do seu lado capta aqui, esse que captou aqui vai captar por lá. E aí nós vamos vibrar e torcer para que o bem se faça na comunidade, na nação. Então ore, vamos orar nesses tempos confusos.
Vamos orar, não vamos ser árbitros de causas que nós desconhecemos. O que é aparente, nem sempre é o verdadeiro. Tem coisas que são óbvias. Nós estamos vendo no nosso Brasil, por exemplo, um momento de muito conflito em vários setores, dentre eles a política. Nós estamos vendo de uma forma muito clara que está havendo mudanças. Ou não? Observe o Brasil de 40 anos para cá. Quantas coisas aconteceram? Não fiquem presos em 3 anos, 6 anos, 10 anos. Isso é visão cheia de venda. Nós temos que aprender a ver a história de uma maneira mais ampla, porque os acontecimentos, eles vão encadeando, eles vão sendo encadeados por forças superiores que dirigem, que promovem o progresso do contexto geral. Observem bem que interessante. Muitos que assinaram ficha limpa lá atrás, não é? Fizeram um carnaval, hoje no país eles estão sendo, né, estão enovelados pelo que eles mesmos assinaram. Olha que coisa maravilhosa. Quem sabe eles já pensavam assim, eu preciso de me ajustar, então vou assinar isso aqui, porque lá na frente vai vir o prêmio. Vocês gostaram da brincadeira? Não, eles não sabiam. Então nós somos instrumentos. Nós somos instrumentos das forças superiores e não sabemos. No contexto geral, no contexto íntimo, nós precisamos de aprender a ser instrumentos ou usar ferramentas para que haja modificação. Por isso, sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Para quem chegou agora pode achar estranha essa frase, né? Mas para quem está desde o início vai entender claramente as manifestações da energia sexual como harmonia do universo. Quando ela é utilizada irresponsavelmente, ela vai naturalmente promover desarmonia no universo. No universo de Marte, no universo dos Estados Unidos, no universo lá do... Não, no seu universo interior. Por isso que Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel diz o seguinte, que uma das doenças, ou talvez a doença que mais mata no mundo, que mais promove desencarnação, são as promovidas pela disfunção, pela má canalização das forças sexuais da alma. Fiz-me claro? Tem muitas doenças que a medicina não tem ainda condições de verificar que o que promoveu foi as disfunções psíquicas. O psiquismo é que gerencia as manifestações sexuais da alma. Vou continuar para terminar. Consequentemente, desculpem, vai ficar fora do contexto. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento. Onde e quando se expresse. Repetindo, responsabilidade e discernimento. Onde e quando se expresse. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos. Quer que repete essa frase? Irmãos e irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos. Entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão
igualmente subordinados à lei de causa e efeito. E, segundo esse exato princípio, de tudo que dermos a outrem, no mundo afetivo, outrem também nos dará. Emmanuel, repetindo, livro, Vida e Sexo. As nossas reflexões nesta noite, por certo, suscitam muitos pontos de vista, muitos caminhos que podem ser percorridos. É necessário que nós recordemos de uma síntese proposta por Emmanuel no prefácio desse mesmo livro, quando ele diz assim: não proibição. Ele não está falando de proibição, mas ele está falando de educação. Ele não está falando de abstinência, que é imposta. Ele está falando de emprego digno, no devido respeito a outros e a si mesmos. Ele não está falando, ele não está dizendo não à indisciplina. Ele está falando de controle. Não a impulso livre. Impulso livre, não. Responsabilidade. Aí ele conclui dizendo: fora isso é teorizar, para depois aprender ou reaprender com a experiência. Fora isso tudo, é aprender ou reaprender no devido tempo. Porque estamos numa escola em busca da perfeição. Então costuma a pergunta que não quer calar. E eu sei que isso é natural quando a gente toca no assunto. Mas o espírito, então, vai percorrer a escola masculina, a escola feminina depois? Mas como se dará essa transição entre uma e outra escola? Nos tempos atuais, foram preditos por Emmanuel, nesse livro aqui na década de 50. Nós vivemos um momento em que há um processo extraordinariamente belo, em que os espíritos estamos tendo a oportunidade de nos reajustarmos. E por isso há a oportunidade para nos transformarmos. Se discute o transformismo, mas o que vale para nós é a transformação íntima. É natural que muitas vezes o espírito vai viver numa polaridade diferenciada, ou melhor, a sua polaridade vai viver uma experiência num corpo em que ele não está acostumado. Por exemplo, um espírito que vem caminhando nas linhas masculinas e é convidado para utilizar, se adaptar a um corpo feminino. Isso se dá para o benefício do aprendizado deste espírito de todos que aqueles que vão caminhar com ele. Seja por reparação, ou melhor, para ficar adequado aos princípios doutrinários, seja por expiação, ou seja por prova. Sempre o plano superior propõe a reparação, regeneração. Isso é fundamental. É conflituoso, é muito complexo o assunto. Precisamos de lidar com muita cautela, com muito estudo, para que não tiremos conclusões precipitadas. Agora, independente da experiência, o que é mais importante, repito, é que o Evangelho esteja sempre na base de todas as relações. E o Evangelho nos ensina a amar uns aos outros, a respeitar a todos. É extremamente importante que haja divergências de ideias, mas é lamentável quando há divergências entre as pessoas. Estamos sendo convidados para aprender,
E para aprender precisamos de tolerância. Precisamos de compreender que uma lei natural se chama lei de igualdade. E essa lei, ela define responsabilidades. Essa lei, ela imputa para nós outra lei chamada fraternidade. Com igualdade, com fraternidade, nós vamos nos libertar. Porque a terceira lei é a lei de liberdade. Que Deus nos inspire, que o Senhor nos abençoe, para que possamos nos estimular a estudar cada vez mais a doutrina espírita. O assunto, abordado aqui de uma forma muito singela, despretensiosa, ele imputa em nós uma necessidade cada vez maior de nos fazermos humildes. Porque aquele que fala que sabe, ele está muito próximo, muito mais próximo do que ele pensa, de uma total escuridão chamada ignorância. Sócrates disse: sei muito bem que nada sei. Sócrates é um dos espíritos que foram precursores do cristianismo. Sócrates e Platão são espíritos que auxiliaram Allan Kardec na codificação da doutrina espírita. Reflitamos com eles. Doutrina espírita propõe para nós estudarmos as leis que regem as relações entre os espíritos e que, quando conjugadas, aplicadas em bases sublimes, estabelece de verdade a nossa relação com Deus, o nosso Pai todo misericordioso. Jesus esteja conosco nesse ano que promete para nós muitos desafios. Convidamos a todos os amigos da Casa de Kardec para que possamos juntos singrarmos nesta grande viagem, nessa nau que será sempre levada à frente pelo nosso nauta maior, Jesus de Nazaré. Tenham todos uma boa noite. Agradeço a presença de todos os amigos internautas que nos acompanharam ao vivo, aqueles que vão acompanhar o estudo depois, que o vídeo ficará disponibilizado, que possamos estarmos juntos aí nessa empreitada. Muito obrigado, Soni. Desculpe, o assunto hoje foi muito desafiador, eu acabei não dando abertura para o pessoal do chat. Você, no encerramento, aí, teça algumas considerações aí sobre o pessoal do chat. Então, me despeço a todos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Lembrando que sábado nós retomamos também com o estudo do Apocalipse. Obrigado.